Capítulo 31. Shekinah, a presença de Deus. Esgotados após o confronto com o mago, Ablon e Ishtar se acomodaram em um dos nichos da masmorra e pegaram no sono. Outra sensação nova. Os anjos não dormem nunca, a não ser quando estão no plano físico e seu corpo material é ferido. Uma vez danificado, o avatar necessita de tempo, comida e descanso para que a carne e os ossos se regenerem. O Vingador tivera o pescoço queimado e a Fúria Dourada sofrera com o esmagamento da traqueia provocado pela contração dos tentáculos do mago, o que forçosamente os levou ao repouso. Quando acordaram, estavam famintos. O general pensou no banquete que Orion lhe oferecera em Atlântida e que na ocasião ele recusara, desejando um só naco daquelas frutas exóticas, uma taça de vinho ou ao menos uma colher de cereais. O que os guardas lhes trouxeram, porém, foram tão somente alguns pedaços de pão e uma garrafa de água prontamente degustados gota por gota, migalha por migalha, como se aquelas fossem as mais saborosas iguarias da terra. É fácil defender ideias de pureza quando não estamos sujeitos às necessidades carnais. É cômodo ser íntegro no céu, mas nem tanto quando se está na miséria, quando seus filhos morrem de fome. Fome é uma coisa, ganância é outra. Mais uma vez o general a contestou. Se fosse verdade o que diz, todos os miseráveis seriam corruptos, e o que vemos é justamente o contrário. Os verdadeiros monstros vivem em palácios como este, na opulência de seus castelos, e jamais estão satisfeitos. É a ambição que os move, não as necessidades básicas, tampouco o amor pela família. Mesmo conhecendo pouco sobre os mortais, isso é algo que, infelizmente, eu já aprendi. Da pior maneira. Inanna deu de ombros. Não sabia ainda o que pensar sobre aqueles dois querubins. Todos os alados que conhecera eram sanguinários, cruéis e arrogantes, enquanto Ablon e Ishtar, ao menos naquela situação, mais pareciam crianças ignorantes ante os perigos do mundo. Seriam os anjos iguais aos lilins, então? Será que tinham características próprias e diferiam uns dos outros no fim das contas? No começo da tarde, os prisioneiros foram conduzidos ao entorno do zigurate, onde uma caravana se preparava para sair em jornada. A multidão era formada por 5.000 soldados organizados em 4 falanges. Outros 100 indivíduos, os aprendizes de Kothar, vestindo túnica marrom e trazendo cilindros de bronze,
viajariam em camelos. Havia ainda uma turba de escravos domésticos, pessoas comuns, subtraídas de seus lares, gente de Gondwana, da Rodínia, da Lemúria e das terras geladas do norte. Ablon foi posto em uma gaiola sobre rodas que seria puxada por 3 bisões e sua amiga acabou confinada em outra jaula na companhia de Inanna. O bando iniciou a marcha antes do pôr do sol, com Cotar na dianteira ao lombo de um mastodonte, e Ishtar pensou que veria alguns dos apaques, mas nenhum deles apareceu novamente. Com efeito, as feras contra as quais eles haviam lutado eram as últimas que caminhariam neste mundo, e mesmo nos cativeiros de Nod elas estavam morrendo, graças às condições climáticas adversas àquelas nas quais haviam nascido. Não obstante, os homens continuariam a empregar outros bichos, como máquinas de guerra, a exemplo dos mamutes e dos tigres dentes de sabre, até que o dilúvio os liquidasse entre 12.000 e 10.000 antes de Cristo. Durante boa parte do trajeto, Ishtar ficou taciturna. Por trás das barras, silenciosa, ela estudava o terreno, observava os magos e os guardas do bruxo. Esses soldados, ela notaria depois, tinham cicatrizes, o rosto queimado, e só continuavam vivos por conta de determinada poção que os tornava submissos ao grandioso, fanáticos adoradores de sua causa. O ritual de iniciação começava com a ingestão de ao menos 1 litro da droga, que logo se espalhava pelo organismo e causava forte dependência, fazendo-os ignorar a dor e os transformando em maníacos. O calor deu trégua quando a noite chegou, mas a caravana prosseguiu sem pausas através do deserto. O quarto minguante da madrugada anterior se afinara em uma pequena estria reluzente, destacando o brilho do céu e a imensidão do espaço sobre eles. As estrelas estão se alinhando. Amanhã será lua nova e todas as constelações estarão claramente visíveis. E daí? Ishtar não enxergava nada de insólito no fenômeno descrito. O que isso significa? Talvez seja melhor você não saber. O que posso dizer é que Cotar é um homem, não um Atlante. Os Atlantes têm a magia incrustada na alma. Já os homens são mais fracos de espírito e não podem criar efeitos do zero. Portanto, eles alteram o ambiente, distorcem o que já existe, como as árvores que você viu no jardim. Por não serem mágicos natos, os enoquianos precisam codificar seus encantos e gravá-los em tomos ou em outros objetos. A
apontou para os cilindros de bronze que os encapuçados traziam. Cotar é um arquimago, mestre em todas as tradições esotéricas. Conhece centenas de fórmulas, mas é um homem e mesmo seu poder é limitado, pois só dispõe da essência de sua própria alma. É por isso que muitos bruxos procuram fontes externas para incrementar feitiços. Fontes externas? Sacrifícios, revelou a mulher careca. não raro, os feiticeiros preparam sacrifícios humanos, roubando assim a energia de outrem. Contemplou novamente as estrelas. O alinhamento dos astros é outro padrão cerimonial que pode servir a inúmeros propósitos. Que propósitos? Inúmeros. Não faço questão de saber. Tudo o que quero é a minha espada. Star espremeu o rosto contra as barras de ferro. Mais adiante, 6 escravos transportavam a arca como quem carrega uma liteira, ou seja, por meio de 2 varas de mogno presas por argolas às laterais. Se ao menos eu conseguisse reaver o meu sabre, aposto que a vontade do céu cortaria estas gargantilhas como se fossem papiro. Sei como se sente. Inanna suavizara o discurso, agora que as 2 eram obrigadas a se aturar. Também tenho uma arma mística, um arpão que me foi presenteado por minha mãe. Está com as outras relíquias, energizando o aparato sob os auspícios do bruxo. Que aparato? O objeto dourado para o qual está olhando. A arca? Não é uma arca, é um aparelho de comunicação. Não entendo. Então, preste atenção. O objeto que você chama de arca não é fruto da engenharia humana, mas da sapiência celeste. Sua estrutura foi projetada por Shekinah, a presença de Deus, o maior dos Elohims, enviado a Haled com Orion após a Era do Gelo para organizar a caçada aos sentinelas e removê-los de seus antigos postos. Como você deve saber, os Elohim são exímios
gênios construtores, e o aparato foi desenhado para captar e transmitir ondas cósmicas. Dessa forma, Shekinah podia falar diretamente com os arcanjos sem deixar o plano físico. Kotaro matou usando a lança de Nod, um instrumento feito para exterminar os alados, e assim obteve sua arca. Ondas cósmicas. Star refletiu por alguns segundos até que um pensamento lhe surgiu. Então, foi assim que Kotar descobriu sobre nós e a rota que tomaríamos? Usou as propriedades do artefato para interceptar a comunicação entre Orion e Soma através dos obeliscos? E obeliscos? Esqueça! A guerreira se deu conta de que o uso dos monólitos para fins de comunicação e estudo era um segredo de Estado para os Atlantes e procurou se desviar do assunto. Como sabe de tudo isso? Não sei tanto quanto pensa. Vocês é que sabem pouco. Definitivamente, este é um mundo de fortes contrastes, é um ambiente terrível e ao mesmo tempo sublime. Dias atrás, eu estive na ilha de Mu, avistei os pendões de Atlântida, conheci o Senhor dos Mares. Depois fui levada aos mórbidos canteiros de Barak Maru e agora estou aqui, prestes a ser executada. Apoiou as costas na jaula e se posicionou de frente para a companheira de cela. É por isso que deseja ir embora? É por isso que quer tanto ter com o seu pai e assumir um lugar nas alturas? Ou o que está fazendo é por orgulho? Já disse que é por vingança, mas não é esse o único motivo. É também uma questão de sobrevivência. A inflexão de Nana ficou mais triste, mais poética. Nós, Lilins, somos um pouco como os Apax, que já fizeram e não fazem mais parte deste planeta. Somos criaturas místicas, profundamente ligadas ao plano espiritual. Nas cidades, nos portos e até no campo, o tecido da realidade se engrossa. Cedo ou tarde, toda a magia se esvairá. A razão dominará as mentes humanas e nós estaremos condenados. Muitos resistirão por algum tempo, como os deuses e as fadas, mas depois
Ah, depois os mortais se esquecerão do que somos, do que fomos. É sempre assim, sempre. Eu queria saber tudo o que você sabe, conhecer o que você conhece. Star não podia negar. Estava encantada com as palavras daquela mulher que parecia tão fria, tão rancorosa, mas também tinha muito a ensinar. Onde aprendeu essas coisas? Quem a instruiu? Minha mãe, ela sabia e ainda sabe mais sobre a humanidade do que qualquer outra criatura vivente. Conte-me sobre ela, sobre sua mãe. Outra hora, quem sabe? Esquivou-se. Mas em relação aos seres humanos, você também pode aprender. Não precisa sequer de um tutor. A voz se encolheu. A chave é se comportar como eles. Espiou a outra gaiola onde jazia o vingador. Por que não se entrega ao seu líder? Parece-me vigoroso e aposto que seria um ótimo amante. Me entregar? Como? De início, Star pensou que tivesse interpretado errado o termo amante. Afinal, ainda não dominava satisfatoriamente o idioma de Nod. Claro, os anjos sabiam que os mortais fornicavam, apenas não compreendiam a sensação nem estavam interessados nela. Sim, eu o amo. Eu o amo como meu general. Me refiro à cópula, ao ato sexual. E Nana despejou sem melindres. Nunca pensou em experimentar? Não! A legionária se espantou, chocada menos com a pergunta e mais com a ideia que, factualmente, já lhe passara pela cabeça. Seria repugnante? Que propósito haveria em nos submetermos ao coito se não somos capazes de procriar? A filha das trevas deu um sorriso, tocou a perna de Star e escorregou os dedos até sua virilha. Posso lhe ensinar uns truques. Oh, não! Pega de surpresa, a loura refugiou-se no outro canto da cela. Esse foi o pecado dos sentinelas que se entregaram à luxúria e desprezaram as ordens de Deus. Não fosse essa fraqueza, não estaríamos agora em apuros. Ah, entendo. A Lilin sentou-se de pernas cruzadas.
Então, é essa a sua missão? Vieram atrás dos sentinelas. Talvez. Ishtar não podia nem sabia mentir, mas, por outro lado, estava proibida de revelar a verdade. Nossa missão é secreta. Era. Bom, quanto a mim, não se preocupe. Não contarei a ninguém. Provavelmente estaremos mortas amanhã. E mesmo se escaparmos, seus objetivos não conflitam com os meus. Se querem perseguir os 3 pilares, desejo-lhes boa sorte, pois é do que vão precisar. Só acho que você deveria se empenhar mais. Conheça os hábitos do inimigo antes de enfrentá-lo. Sim, a luxúria foi o pecado dos sentinelas, então faça o mesmo. Deite-se com o seu general. Garanto que será prazeroso. É só nisso que você pensa? Lógico. Algo mais a se pensar? Capítulo 32 Neglalek, o rastejante. Os escravos e os guardas, além do arquimago e seus aprendizes, andaram ininterruptamente a noite inteira e por todo o dia seguinte. Quando o crepúsculo ia chegando, a caravana fez uma curva, penetrou um vale protegido por imensas elevações arenosas e, enfim, estacionou nas proximidades de um campo circular, onde a terra era delgada e macia. O lugar impressionava pelo clima seco, pelas planícies intermináveis, mas principalmente pela espessura do tecido, tão tênue, tão frágil naquela região específica. Mesmo desprovido de seus poderes, Ablon podia sentir a membrana oscilando e considerou que talvez estivessem sobre um dos tais nódulos energéticos citados por Soma. Talvez essa suposta intersecção tivesse gerado, como no caso da ilha de Mu, um santuário ao ar livre, permitindo que os feitiços e os demais efeitos místicos fossem executados sem a menor dificuldade. O próprio general
se sentiria à vontade para lutar plenamente, para materializar suas asas e queimar sua aura, mas a gargantilha o impedia. Então não lhe restava saída a não ser esperar. Na outra gaiola, Ishtar e Inanna também observavam o cenário. A certa hora, um grupo de 5 soldados as abordou bêbados, com garrafas e odres na mão. Para todos os efeitos, Ishtar era uma moça normal, sem nenhuma característica anômala. Mas Inanna, esta sim, parecia uma aberração aos olhos humanos por conta das asas de morcego, das íris vermelhas, das orelhas e do nariz adornados por agulhas e da cabeça raspada, incomum às mulheres da época. Monstro! Gritou um deles. Abominação! Um outro cuspiu na direção da carroça. O véu que normalmente usavam estava caído, mostrando sua face queimada. Demônio! Um terceiro militar se aproximou, enquanto falava aos parceiros. O que será que elas têm entre as pernas? Chegue mais perto, rapaz. Eu lhe mostro. Abriu as coxas em um ângulo médio. Olhe aqui. Curioso, o guarda deslocou-se até o veículo, espichando o pescoço para olhar dentro dele. Foi quando a cria de Lúcifer deu o bote. Esticou o braço, segurou-o pela nuca e puxou-lhe a cabeça através das barras de ferro. O rosto do homem se chocou nas grades, o nariz quebrou, os dentes racharam. Instruídos a não molestar fisicamente as cativas, os outros guerreiros, surpresos, ficaram sem ação, paralisados. Inanna se aproveitou da apatia e insistiu no massacre. Era forte e musculosa, não conhecia a piedade. Estava cheia de ódio e usou essa raiva para continuar espancando o rapaz. Por mais 4 vezes, ela o forçou contra as hastes na jaula. O sangue espirrou, os olhos saltaram, até que o crânio se desfez em seus dedos. Enfim, soltou-o. Ei! Vocês! O mestre está convocando a todos! Mexam-se! Um dos encapuçados chamou os soldados, despertando-os do choque. Uma hora depois, as 4 falanges estavam reunidas em volta do campo, em formação, como se preparando para uma silenciosa vigília. Era noite de lua nova, as estrelas estavam ordenadas e a Via Láctea era vista em todo o seu esplendor. Os escravos puseram o baú na margem sul da campina, que a luz prateada fazia lembrar uma arena, com as dunas a circundando, feito arquibancadas de um estádio primevo. Mas não era um estádio, pensou Ablon. Era um teatro, um palco especialmente montado para a grande cerimônia da magia negra, a liturgia.
em que eles seriam os coadjuvantes, figuras de apoio à atração principal. Cotar desceu do mastodonte e andou até a arca, o aparato, segundo o entendimento de Inanna. Era a primeira vez que o general o via caminhar com as próprias pernas, e foi com surpresa que notou seus movimentos tão firmes e elegantes, pouco condizentes com a imagem que sugeria. A de um ancião que precisava usar mantos sobre o corpo e ataduras sobre a pele. Não, aquele homem não era um velho, era um indivíduo vigoroso, talvez mais jovem do que se imaginara a princípio. Do outro lado da esplanada, Ishtar constatou que ele trazia um bastão. Na extremidade fora encaixada uma ponta de bronze ornada com caracteres mágicos, o bico fino, o gume cortante. Que cajado estranho! Ela comentou. Não é um cajado, é uma lança, a legendária lança de Nod, a mesma sobre a qual eu lhe falei, a arma utilizada por Kothar para exterminar Shekinah, o maior dos Elohims. Talvez ele faça o mesmo conosco. Está se ajoelhando. A fúria percebeu que ele se agachava para louvar o baú. Está recitando uma prece. Não, um cântico. Faz parte do culto. O ritual está começando. Inanna tinha certo conhecimento de feitiçaria e reconheceu o padrão da cerimônia como parte de um rito de conjuração. Provavelmente isso vai levar a madrugada toda. Por que a demora? Porque a pressa. Ele está fazendo um chamado, está usando o aparato para se comunicar. Com quem? Não sei. Com algo ou alguém que está muito distante. Talvez em outra dimensão. Por isso as estrelas precisam estar alinhadas. Não só a Terra, mas todo o universo está ligado por ondas cósmicas, linhas magnéticas, e é através delas que se faz o contato. Então,
É bom estarmos prontas para lutar. É bom estarmos prontas para morrer. E Nana não cultivava esperanças. Sem os nossos poderes, desarmadas, presas a estas gargantilhas e com o inimigo de posse da lança, não temos chance alguma. Seria melhor que aceitasse seu fado quando o dia raiar, seremos sacrificadas e será o nosso fim. Os cânticos avançaram noite adentro. Quando o sol nasceu, Kotar estava exaurido, suava litros sob o capuz. Perto da aurora, ele fez uma pausa e se enclausurou em sua tenda. Era uma manhã seca, de calor insuportável, com a temperatura beirando 50 graus centígrados. O silêncio era tétrico. Não havia uma brisa, um pássaro ciscando e até os animais de carga estavam quietos. Os lanceiros permaneciam sólidos nas orlas do vale, apoiados nas armas e segurando os escudos. Ninguém falava nada. Era como se o espaço e o tempo estivessem parados, como se o centro do campo fosse um altar e os presentes convidados de honra para o sacramento final. O astro de fogo acendeu a leste. Finalmente houve movimento. Soldados arrancaram Ablon, Ishtar e Inanna de suas celas e os prenderam com algemas de cobre. Ciente do que estava por vir, a geniosa herdeira de Lilith tentou lutar, se debater, mas foi imobilizada por uma dor no pescoço. Era a gargantilha que entrava em ação mesmo com Kotar à distância. Maldita! O guarda deu-lhe uma escarrada na cara. Era um dos que a tinham xingado na noite anterior. Vamos ver como se sai agora! Dominados, os anjos e a Lilin foram postos de joelho de frente para a arca e mais além estava o círculo que delimitava o campo de areia. Kotar Vaca Aziz saiu de sua cabana andando normalmente, sem sinais de agonia ou fraqueza. Tinham-se passado 6 horas desde o alvorecer. Trajava o mesmo capuz, ostentava a lança e aparentemente removera as bandagens, embora ainda
estivesse coberto pela túnica encardida. Seguiu até os alados e estacou aos pés da arca. Fez uma rápida mesura e depois visualizou os escravos, as tropas e seus asseclas reunidos. Ele já chegou. Está entre nós, Exclamou em voz alta. O timbre era grave e, sem as ligaduras sobre a boca, suas palavras soavam eloquentes. E se virou para os anjos. Esse que vamos chamar vocês certamente conhecem, talvez até melhor do que eu. Em língua comum, ele é nomeado Neglalek, o rastejante. É o mais sublime dos netos de Terom e remonta a uma era perdida anterior à criação do universo, quando nem vocês existiam. Quem é Terron? Inanna ciciou para estar. Talvez seja melhor você não saber. A fúria reproduziu o que Inanna dissera dias antes. Digamos que ela foi inimiga do seu pai. Kotar ignorou os cativos a partir de então. Apesar de maligno, ele era um estudioso fascinado pelos segredos do cosmo e gostaria verdadeiramente de ter alguém como Ablom ou Ishtar, ou mesmo Inanna, para partilhar seus mistérios, alguém com quem pudesse debater, interagir, travar diálogos profundos. Tentara fazer isso em Barak Maru, mas os querubins têm natureza agressiva e não costumam ser razoáveis, especialmente sob o fio da espada. Agora não havia um minuto a perder. Chegara a hora de realizar sua façanha. Dirigiu-se ao largo de areia, respirou fundo e despiu-se do manto, jogando os trapos no chão escaldante. Como o Vingador presumira, Kotar não era um homem decrépito, nem mesmo idoso em sua aparência. Longe disso. Esbelto, de músculos rígidos e alongados, aparentava, no máximo, 40 anos de idade, se bem que, na prática, ele era antiquíssimo.
E Nana, que dos três era quem melhor conhecia os rumos da mágica, sabia que os necromantes comumente se utilizavam de um procedimento ritualístico para conservar a juventude. Esse encanto se fragmentou após o dilúvio, tendo chegado em partes aos cultistas dos séculos vindouros, que aprenderam a executá-lo pela metade. Dracali Thoth, o necromante do Egito, conseguiria mais tarde refazer a fórmula original e ensiná-la a seus alunos, entre eles a célebre feiticeira de Endor. Contudo, o segredo da imortalidade não era a técnica mais poderosa de Qotar, nem a mais exclusiva. Seu feitiço singular não estava gravado em cilindros ou tomos, mas na própria pele. Finalmente, assim, era exposta a razão para que ele cobrisse o corpo, ocultando e preservando suas fórmulas secretas. Dos pés à cabeça, o arquimago tinha a cútis tatuada com símbolos místicos, sendo ele o Grimório. Estampadas sobre a carne, impossíveis de ser roubadas, estavam as instruções para o rito de conjuração, os poemas e as regras que, ao ser declamados, trariam Neglalek ao plano físico, desde os mais obscuros quadrantes do espaço. Com a coluna reta e a lança hasteada, Qotar retomou a cantoria, dessa vez com todo o vigor, e seus versos ganharam o firmamento. Neglalek, do tempo antes do tempo, do mundo antes do mundo, do universo anterior às estrelas. Neglalek, que lutou a primeira guerra, que tem o poder de destruir e criar. Estendeu os braços. Neglalek, escute-me agora. Eu o conjuro, pelo negro do céu, pelo brilho dos astros. Neglalek, invencível e proibido. Neglalek, você que nasceu quando só a noite existia. E à medida que as orações se encorpavam, à medida que as frases se tornavam mais nítidas, o chão do deserto começou a vibrar. Seguiu-se um abalo sísmico, acompanhado por um estranho rugido. Os soldados, embora fanáticos, sentiram o sangue gelar, mas defronte de cada falange,
havia um adepto, um dos aprendizes do bruxo, treinados para situações como esta. Covardes! Fiquem onde estão! Não se movam! Mantenham posição! Tenham fé em Cotar! Negalek! Escute-me agora, eu o conjuro! Pela carne dos vivos, pelo anil do crepúsculo, pelas gotas dos mares, pelo sangue dos patriarcas. Pousou a lança no solo. Neglalek! Levante-se! Eu lhe ofereço o céu e a terra! Eu lhe ofereço os homens e os anjos! Neglalek! Erga-se agora! Erga-se e caminhe de novo! Súbito, um fenômeno esquisito teve início. No centro da campina, a terra começou a ser sugada como areia engolida por uma ampulheta. O orifício foi se ampliando rapidamente até que mais terra escorresse, até que o buraco se alargasse em uma depressão afunilada e dentro dela se abriu uma cova, um abismo negro de grande amplitude. O vento fez os grãos de areia rodarem em espiral numa espécie de torvelinho que os inebriava, os envolvia e os pinicava. Os soldados, quase todos, estavam apavorados e fizeram menção de recuar, de debandar, de fugir como loucos para o deserto. Mas os cultistas esbravejaram. Ignóbeis! Tenham fé! Os desertores serão crucificados! Confiem no grandioso! Àquela altura, era óbvio mesmo para Blom, leigo nos assuntos mágicos, que em instantes eles seriam entregues a alguma criatura extraplanar. Seus avatares eram, portanto, um presente, uma oferenda a esse ser que, assim como seus antepassados, tinha por instinto devorar os celestes, tendo outrora desafiado os arcanjos durante as chamadas batalhas primevas. Era assim que a magia negra operava. Ele raciocinou. Não apenas naquele caso, como em todos os outros, com o mago propondo um suborno, usando uma isca para alcançar seu intento. Inanna, Ablon falou a Lilin, o que sabe sobre essa criatura? Nada! Muito bem.
O Vingador encarou as duas prisioneiras, depois olhou diretamente para a filha de Lilith. Escute, sei que não gosta da nossa raça, mas seja o que for que saia daquele buraco, teremos melhores chances se permanecermos unidos. Que belo discurso, general! Ela retrucou debochada. Mas que fique claro que eu jamais lutarei ao seu lado. Faça como quiser. Lutaremos juntos ou morreremos sozinhos. A escolha é sua. Nisso, o que estava previsto, o que fora profetizado, aconteceu, e os recitais mostraram sua eficácia. Quando o sol atingiu o zênite, com Cotar rouco, novamente fadigado, alguma coisa despontou do buraco. O que inicialmente parecia ser a antena de uma lesma gigante acabou por se expandir em um tentáculo como aquele que o bruxo invocara no pátio. O bico era escuro, viscoso e se empinou feito uma cobra no cesto, alongando-se terrivelmente até chegar a uns 30 ou 40 metros de altura. Outro membro brotou do redemoinho e outro perfazendo 3 apêndices titânicos como línguas enormes oriundos das vastidões estelares. Os lanceiros, que antes queriam fugir, estavam agora paralisados, mergulhados no mais profundo estado de catatonia. O ruído que o monstro produzia era também alucinante e não pode ser descrito em palavras. Quando ele ou eles se articulavam, ouviam-se sons análogos a ossos se quebrando, galhos se partindo, brados de morte e aflição provindos de criaturas já digeridas. Um dos pseudópodes se curvou e sua ponta desceu ao encontro do mago. Istar supôs que Megaleque os estivesse avaliando com suas capacidades psíquicas, estudando suas oferendas e decidindo se as aceitaria ou não. Os outros 2 membros se abriram como asas para o norte e para o sul, obscurecendo os raios solares, trazendo ao vale uma aura de misticismo e loucura. O sopro cósmico se intensificou, o horror e o medo se fizeram presentes. Se fossem seres humanos,
Ablon e Ishtar teriam enlouquecido, mas como querubins, eram imunes às sensações debilitantes, aos pensamentos covardes e à ojeriza que acomete os mortais. O Vingador sabia que aquela era sua última chance, sua última oportunidade de reagir. Forçou as algemas e tentou se levantar, esperando que o bruxo estivesse distraído, cansado, no limite de suas forças, e que a gargantilha pudesse, enfim, ser rompida. Mas não. Kotar estava forte, mais do que nunca. E, pior, contava dessa vez com um aliado. Alguém que não só podia, como queria exterminá-los. Os tentáculos se erigiram, aceitando a oferta. O arquimago compreendeu o gesto e sorriu. Estava feito. O pacto estava selado. Os prisioneiros seriam sacrificados. E o general entendeu que Inanna estava, e sempre estivera, correta. Não havia nada, absolutamente nada, que eles pudessem fazer para mudar seu destino. Nada.